Já são 11 horas e 3 minutos. Hoje é dia do nosso detetive particular estar conosco. Bom dia, Israel. Como vai você? Vou bem, você? Bem, graças a Deus. Buscando pessoas? Sempre. Dia após dia. Você não para? Não. Você me disse que ainda 1h da manhã você estava às voltas com mais um caso. Quando a gente tem uma linha e está quase chegando lá, a gente vai até terminar, né? Porque senão perde aquele pique, né? E tem caso assim que te frustra, porque você acha que vai conseguir, mas está faltando um dado que é pouco, mas consegue depois. Isso, tem muitas procuras que elas são um pouco vazias, né? Então, questão de nomes, datas, idades, filiações, né? Então acaba dificultando um pouco a busca. Porque se você tem, por exemplo, o Wilson Martins. Você tem quantos Wilson Martins? Você precisa ter o que desse Wilson para conseguir achar? Então, eu consigo identificar a pessoa exata ou pela data de nascimento ou pela filiação, que seria o pai, o nome do pai e da mãe. Mas tem casos que você não tem nada disso, né? Não, quando eu não tenho isso, tenho apenas o nome, fica mais difícil. Mais difícil, mas não impossível. Nós temos mais um caso, né, Israel? O da Solange. A Solange tá no telefone aí? A história da Solange vai contando para nós enquanto isso. Então, a história da Solange, que ela teve um filho há mais de 30 anos atrás, em Santa Terezinha de Itaipu. E na época o pai levou o filho consigo, né, para Curitiba. E de lá para cá ela nunca mais teve informações do filho, que na época tinha o nome de William Teles de Oliveira, né? Esse é o nome que ela deu pro filho. É o nome que na época ela deu pro filho. E ela tem o registro de nascimento dele. Isso. Hoje estaria com 30 anos? Ele acho que de 87, Sei. 32, acho, 32 anos. E ela não tem contato com esse pai também? Não tem. Então a gente foi procurando, foi difícil e a gente chegou assim a um ponto que a gente não podia mais dar sequência, né? Sei, parou. Você já vai saber por que parou. Olha aí a imagem da Solange. Você tá com ela na linha já? Você que procura por alguém, um parente, um amigo, faz tempo que você quer encontrar, você pode mandar o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, que é o 991 17 0028. Solange, bom dia. Bom dia. Você está morando onde hoje, Solange? Eu estou morando aqui em Cascavel. Hoje você mora em Cascavel. Além do William, você tem outros filhos? Não. Só tem o William? Tem a Daiane, né? Tá, então você tem 2 filhos. O William está com que idade hoje? Olha, eu disse 32 anos, mas eu digo uns 29 anos. Você tem a certidão de nascimento dele? Não tenho, Olga. A história que o Israel está contando pra gente, inclusive aqui, que com 4 anos de idade você entregou esse filho para o pai dele. Sim, entreguei ele, foi para um amigo do pai dele, que o pai dele não teve coragem de vir pegar. Tá, mas foi pra esse pai ou foi pro amigo do pai? Foi pro amigo do pai dele. E o meu cunhado estava dirigindo a lotação. Tá, mas como é que você entregou, desculpa a pergunta, mas como que você entregou seu filho pro amigo do seu ex-marido? Porque o Pedro mandou buscar. O Pedro é o pai da criança? Sim. Ele mandou buscar, tá bom. Ele morava onde? Eu levei até Curitiba ele. Ele foi para Curitiba. E ele viveu com esse pai? Sim. E depois, você teve notícias dele ou não? Não tenho mais, Olga. Mas, assim, você não conversa mais com o Pedro, o pai da criança? Não. Perdeu o contato com ele? Sim. E essa criança está com o Pedro, está com alguém? Para onde foi essa criança? Eu digo que está com o Pedro, e o Pedro não quer dizer a verdade. Tem uma história aí de adoção, Israel? É provável que sim.
Então, Que o Pedro deu o filho para adoção. na verdade o Pedro nunca teve com a criança, né? Então ele apenas pegou a criança e chegando em Curitiba, lá onde eles conviveram alguns dias, ele não teve condições estruturais, financeiras e outros de ficar com a criança. E entregou a criança para um orfanato para futuramente voltar e buscar, né? Só que aí eu não sei quanto tempo que ele demorou para fazer esse retorno ao orfanato em Curitiba. Então, quando ele fez o retorno ao orfanato, a criança já tinha sido encaminhada para adoção. Você chegou até o orfanato? Sim. Você sabia disso, Solange? Sabia, Olga do céu. Esse é um pedaço da história que o nosso detetive competentíssimo aqui conseguiu chegar. O Pedro pegou essa criança, o filho, e levou para um orfanato. Agora ficou mais difícil. Ficou mais difícil. Segundo informações, era para ser algo provisório, até ele se recolocar em Curitiba e poder buscar a criança. Então, desde o início eu vi que tinha uma certa dificuldade, porque não existia a pessoa adulta de William Teles de Oliveira. Sim. Era uma pessoa sem identidade, sem CPF, sem carteira de motorista. Então, provavelmente eu já tinha esse pensamento que ele poderia ter sido adotado e quando acontece isso, troca de nome e vai para uma família nova, né? E a partir dali, acho que 100% dos casos são sigilosos a partir Sim, você conseguiu contato com o Pedro? Ele não quer falar, eu consegui contato com uma familiar dele, né? Ele não quer falar, mas ele demonstrou muita vontade, caso eu achasse, também querer conhecer, também querer encontrar o filho, né? E essa história, essa familiar, o que ela é dele? Eu creio que seja sobrinha. Ela também conhece essa história? Sabe a história e ela que faz a intermediação do Pedro comigo. Ele tem um pouco de vergonha, um pouco de medo de conversar sobre isso, né? Que coisa incrível! Porque, na verdade, eu acho que pode ter sido até uma falha, que ele demorou muito para voltar ao orfanato. E nesse tempo eles fizeram o trâmite ali de adoção. E aí, ô Solange, com certeza o orfanato entendeu... Hã? Mas que coragem dele! Isso você não sabia. Que coragem dele, Olga do céu! Agora, espera um pouquinho aí, Solange, que nós vamos conversar com o doutor Sérgio Creus. Ele é juiz da Corregedoria Geral e está conosco pelo Skype e nós vamos conversar com ele a respeito disso. Para cá, o Israel. Doutor Sérgio Creus, bom dia mais uma vez. Muitíssimo obrigada por nos atender, mesmo que seja por Skype. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, Al. Bom dia aos seus telespectadores. É sempre um privilégio, uma honra estar no seu programa. Doutor Sérgio, não sei se o senhor já estava ouvindo o que nós estávamos falando sobre a história dessa mulher. Sim, ouvi uma parte. Resumindo, esta mãe entregou o filho para o pai, que se chama Pedro. O Pedro foi para Curitiba, colocou esse filho com 4 anos num orfanato e disse, eu venho buscar esse filho. E não sei, a gente não sabe o resto da história. E essa criança subiu, não tá mais, Pedro nunca mais recuperou esse filho. E a informação que o nosso detetive tem é que a criança foi dada para adoção, né, Israel? Isso. Foi dada para adoção. Isso. Ai, meu Deus, como é que a gente... E a mãe tá no telefone aqui, doutor Sérgio Creus, que está sabendo dessa história agora, por nós. Bom, veja bem, não sei quando que foi esse fato, porque a gente sabe que antigamente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas dessas adoções eram feitas de forma informal, ou seja, não passavam pelos trâmites da justiça. E por isso hoje não se tem esses dados para fazer uma eventual busca. Mas, mesmo que essa adoção tivesse passado pela justiça, teria que ter havido uma destituição do poder familiar, ou seja, essa mãe provavelmente, se o processo foi irregular, ela passou por um processo de destituição, ela deve ter sido citada. Não foi. Esse filho hoje tem 31 anos, ele nasceu em 87, é isso, Solange? Sim. Tá. Você entregou o seu filho para o pai da criança?
Sim, entreguei, ele não teve coragem de vir buscar. E o meu cunhado estava dirigindo a lotação. Sei, entregou para um amigo. Buscar. Entregou para um amigo, doutor Sérgio. A mãe entregou para um amigo que daí entregou para o pai. Sim. Você tem certeza que o seu filho foi para o pai? Sim, tenho. Foi essa a história, doutor Creus. Ela entregou para o pai. A mãe legítima entregou para o pai. E o pai entregou para o orfanato. Sim. Veja bem, nessa época, década de 80, nós tivemos aqui no Paraná um grande escândalo. Lembro. De adoções, principalmente de adoções internacionais, que eram feitas de forma absolutamente ilegal. Isso. Deu origem, inclusive, depois às comissões estaduais judiciais de adoção, quando se passou a controlar com maior eficiência esse tipo de adoção. Então, não se sabe se essa adoção foi feita de forma legal, como falei, que daí haveria os registros. Caso ela tenha sido feita de forma ilegal, de forma informal, esses trâmites não passavam pela justiça. E, infelizmente, essa época é uma época realmente em que isso acontecia com muita frequência e hoje não se tem dados, a não ser quando as crianças ou os adolescentes, hoje os adultos já, vêm em busca de informações. Doutor Sérgio, o senhor não conseguiria, como juiz, algum registro desse pai chamado Pedro? É Pedro de quê, hein, Solange? Pedro Nunes de Oliveira. Pedro Nunes de Oliveira. Qual é o nome do orfanato, Israel? Eles não quiseram divulgar. Acho que eles não sabem também. Ah, ele não sabe, ele não lembra o nome do lugar? Não. Quando ele chegou no orfanato e aconteceu isso de ter recebido essa informação que ele tinha ido para adoção, aí ele foi até o juiz que fez o trâmite. E o juiz informou para ele que era para ele esquecer que o filho tinha ido para adoção, e inclusive isso que o doutor Sérgio Creus falou, provavelmente até fora do país. Foi essa a informação que ele recebeu. O juiz mesmo, na época, disse isso para ele? Isso, e para ele esquecer que seria o melhor para a criança e para a família que adotou. Solange, querida. Ah, não, Olga do céu. O que eu posso te dizer, minha amiga? Mas, Israel, não tem jeito de você chegar, Israel. Infelizmente não tem. Infelizmente, você está ouvindo, Solange, o que o doutor Sérgio Creus está falando? E o que foi dito para o seu ex-marido? O próprio juiz falou para ele que o seu filho foi adotado e pode até ter sido adotado por alguém fora do Brasil. É muito triste tudo isso, Solange, eu concordo com você. É uma dor dilacerante você saber que você não tem por onde encontrar esse filho. Ao menos que aconteça um milagre, porque é muito difícil, né, doutor Creus? Até mesmo a lei preserva o sigilo, né, nessas adoções, mesmo que ela tivesse sido feita de forma regular, de forma ilegal, mas tudo indica que não foi feita, mas mesmo que tivesse sido feita de forma legal, a lei assegura o sigilo dessas adoções, ou seja, somente a criança, depois de completar 18 anos, é que tem o direito de ter ciência, de ter conhecimento de todo o processo que originou não só a destituição do poder familiar, mas seu acolhimento institucional familiar e a sua adoção. Então é ela que tem direito a ter acesso a todas essas informações. E se ela manifestar desejo, interesse, aí sim esse adulto, claro, já tem o direito de buscar a sua origem. Isso acontece em algumas situações. Eu tive alguns casos em que, depois de adultos, eles voltaram, mesmo do exterior, para saber da sua origem. Mas claro que nessas situações, normalmente, já não há mais vínculos entre eles, e muitas vezes esses encontros são bem frustrantes, já que muitas vezes eles encontram os pais, as mães, naquela mesma situação
de pobreza, de miséria, de drogadição, muitas vezes, e acabam se decepcionando com toda essa realidade da onde eles vieram. Mas, pelo menos, eles têm o conhecimento da sua origem biológica. Uhum. Bom, aí temos de torcer para que esse filho demonstre interesse um dia em querer saber a sua origem, pai e mãe. É a única chance que se tem, né, doutor Creus, de a Solange ter ciência onde se encontra seu filho. Esse filho. Solange, querida, eu queria tanto ter boas notícias para você. Olga, mas nem que eu visse ele de longe. Bastava para mim. Vamos torcer para que seu filho demonstre interesse em querer saber quem é o pai e a mãe dele. Quem são os pais, né? Aí nós temos a chance de você reencontrá-lo. Mas se a gente tiver alguma novidade, a gente volta a falar com você. Ai, Olga do céu, eu torço tanto, Olga. A gente também torce muito por ti, Solange. Deus te abençoe aí. Obrigada por nos atender, tá, amiga? Tá. Beijo. Obrigada, Olga. Um beijo. É muito triste isso, doutor Sérgio. E saber que este não é apenas um caso. Quantos iguais a este, com certeza, nós temos aí que está mães procurando, pais procurando filhos, enfim. E que naquela época, realmente, na década de 80, foi um furor. Eu lembro as denúncias que a gente recebia de crianças que dizia que tinham ido para adoção, mas que tinham vendido para famílias, para alemães, para americanos, para franceses. Foi um grande escândalo. Graças a Deus que isso acabou, né, doutor Sérgio? Graças a Deus. Hoje, embora as pessoas muitas vezes reclamem um pouco dessa burocracia que existe, mas ela é absolutamente necessária para que essas adoções tenham segurança e que as crianças realmente vão para famílias que têm condições, têm realmente o desejo da filiação, de modo que elas possam ser realmente atendidas em todas as suas necessidades. Por isso que fatos como esses da década de 80 não se repetiram mais aqui no Paraná, justamente porque temos aqui uma comissão estadual judiciária de adoção, que inclusive foi a primeira do Brasil, e que botou ordem nessa situação que realmente era terrível, porque se vendiam crianças para todos os lugares, para Israel, para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, enriquecendo pessoas com o tráfico. Exatamente. Bom, estamos nós aqui hoje falando de um caso de muita tristeza para essa mãe, a Solange Telles, coisa que está repercutindo lá de 1987. Doutor Sérgio Creus, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Precisando de nós, estamos aqui. Obrigada. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tá aí. É muito triste quando a gente encerra um assunto assim, né? Sim. Mas eu quero só ressaltar aqui que, independente do que aconteceu na época, quem tinha os problemas maiores ou menores, hoje o seu Pedro Nunes, que seria o pai do William, ele sente muito, então ele tem um arrependimento, uma mágoa, porque com o tempo a pessoa vai melhorando de vida, vai tendo condições. Vai se conscientizando do que fez, né? E ela sente falta desse filho, então ele também tem o mesmo desejo, essa mesma aflição que a Solange, de reencontrar o filho. Aí quem sabe, esse caso nós pegamos foi no dia, que dia? Não foi no dia 7? É isso? No dia 10 desse mês foi que a gente pegou esse caso. E tá resolvido, porque agora a gente sabe o que aconteceu, tá resolvido. Isso. Agora, não sei, a Solange pode também, eu acabei nem perguntando para ela se ela tem vontade de conversar com o Pedro, o ex-marido. Bom, aí isso a gente pode ligar para ela e perguntar, porque você tem os contatos todos, inclusive dessa sobrinha dele, né? Sim. Então, combinado, daqui a pouco tu volta? Daqui a pouco eu volto. Hoje é dia do nosso detetive e ele não é pouco. Ele chega, vai embora, toma um café e volta, porque tem mais história pra gente contar, tá bom? E lembrando você que, de repente, está procurando por um familiar que não vê há muitos anos, um amigo, um pai, um filho, um sobrinho, um tio, tia, pode se valer desse nosso espaço aqui no programa, tá? O nosso telefone para contato, o nosso WhatsApp é o 991 17 0028, 45 para quem for de fora daqui, tá?